bem-vindo ou bem-vinda a mais um podcast Decifrando o Cinema, podcast que está arruinando as visualizações do meu canal, mas eu sigo firme porque eu acho que é esse tipo de conteúdo que eu sempre quis trazer pra vocês. Eu acho que é o conteúdo que vocês merecem. Meu canal já passou por tantas fases, a fase atual, e que eu planejo que seja ela por muito tempo, é essa do podcast. Então vamos aí falar agora sobre direção de fotografia, um tema tão interessante, tão comentado, tão badalado nas críticas de cinema, nas rodas de cinema que falam sobre... discutem filmes, né, que falam sobre cinema de maneira geral. E antes de mais nada, este podcast é patrocinado por nada mais nada menos do que o meu grupo do Telegram, o Galera do Cinema, que está lá. Eu juro pra vocês que eu vou voltar a atualizar este grupo. É porque eu passei uns dias viajando, gente, mas tô voltando a atualizar ele aos poucos, tá? Mas tá aí o link na descrição pra você conhecer, é o Galera do Cinema. Só você clicar no link aqui da descrição, ele já vai redirecionar você automaticamente pro Telegram, seja no aplicativo, seja no navegador, tá? Então, se você não tiver Telegram ainda, cria sua conta, se inscreve lá, baixa o aplicativo e entra. Tem gente que baixou o aplicativo só pra entrar no grupo, tá? E aí lá no grupo eu faço perguntas pra galera, eu falo, gente, o próximo podcast vai ser sobre isso. O que é que vocês acham de eu falar sobre isso ou isso? E aí a galera responde lá falando quais os assuntos que eles querem. E aqui eles pediram alguns assuntos que eu não vou falar agora, eu vou falar no decorrer do podcast, mais lá pro final, na verdade, e enquanto eu vou falando sobre outros assuntos aqui. Além disso, esse podcast também é patrocinado pela minha aula gratuita de cinema, Como Estudar Cinema Sozinho, o passo a passo para você decifrar as 7 camadas do cinema. Para quem acompanha o podcast, já sabe o que são essas 7 camadas, mas no podcast lá eu não explico, eu não me adentro muito, eu não me aprofundo muito nessas 7 camadas. Nessa aula gratuita é isso que eu faço. Eu me aprofundo em cada uma delas, é uma aula com mais de 1 hora que você vai aprender cinema com certeza. Se você sempre quis estudar cinema, nunca teve acesso a nenhum material gratuito ou até mesmo pago que te satisfizesse, eu te garanto que esse conteúdo vai ser transformador para você, vai ser seu primeiro passo na jornada para estudar cinema, tá? Então vamos lá começar a falar sobre a direção de fotografia, depois de ter passado aqui quase 3 minutos falando só em bromation de introdução de podcasts. Antes de mais nada, para quem não me conhece, eu sou Bruno Albuquerque, eu sou diretor de cinema, sou dono de uma produtora de filmes aqui de Fortaleza, que não só faz filmes de cinema, mas também faz vídeos publicitários, videoclipes de banda, vídeos de conteúdo para internet, vídeo para YouTube, né? Vídeos de produtos alimentícios, vídeos de pessoas falando, divulgando suas empresas, institucionais. Então é uma produtora que abrange muitos mercados, eu já atuei com vários players bastante conhecidos. Para quem quiser saber, dá uma olhadinha lá na aula gratuita que eu falo um pouquinho sobre isso. Além disso, eu tenho esse canal no YouTube, que é o Bruno Albuquerque, que já se chamou Clube de Cinema de Duas Portas, e que eu já fiz de tudo aqui. A gente tá aí com mais de 50 mil inscritos, quase 4 milhões de visualizações, e seguimos o jogo. Eu já fiz alguns curtas-metragens, já fiz somente a fotografia de alguns deles, e até pouco tempo atrás a fotografia era um assunto que me tirava o sono à noite. Eu ficava preocupado, tipo, como é que eu vou fazer uma fotografia bacana para o meu próximo projeto? Como é que eu vou transmitir através das imagens as emoções que os personagens estão sentindo, as emoções que o filme precisa fazer que o público sinta, né? E sempre para mim foi um desafio muito grande estabelecer isso, construir isso imageticamente, visualmente falando. Mas vamos começar do começo. O que é a fotografia no cinema? No começo, assim, quando eu estava começando mesmo, eu lia críticas, né? A minha base inicial, acho que de muita gente da minha idade, foi o Omelete, né? Hoje em dia eu já não leio as críticas deles, eu acho um tanto fracas. Eu adoro o conteúdo de entretenimento deles, mas o quesito crítica deles eu acho bem fraco. E eu lia nas críticas eles falando sobre isso, sobre a direção de fotografia, o diretor de fotografia, a fotografia do filme, não sei o quê. E eu me questionava o que raios é a fotografia no filme. E na época eu pensei, não, se tem alguém tirando foto no set de cinema, já que existe a fotografia no filme, existe alguém tirando foto na gravação, claro, obviamente. Então só pode ser o making of. Então, quando eu tinha lá os meus 12, 13 anos de idade, eu juro pra vocês que eu achava que fotografia era isso. Era o cara que fazia o making of, que hoje eu sei que se chama still, né? E aí eu comecei aí, super errado. Até que um amigo meu me instruiu, falou o que era direção de fotografia, eu fui me tocando, e aí quanto mais eu ia estudando a direção de fotografia, na teoria, mais eu fui aprendendo de fato como analisá-la, como percebê-la, como ela funciona, quais são os seus padrões, quais são as suas formas de iluminação, como
a mesma iluminação, o mesmo tipo de iluminação pode significar uma coisa, como a outra iluminação pode significar, a mesma iluminação em outro contexto pode significar uma coisa completamente diferente. E aí eu fui construindo esse meu repertório fotográfico, digamos assim. Na faculdade eu acabei estudando História da Fotografia, o que me obrigou a estudar História da Pintura, História da Arte. Então lá eu aprendi muito sobre iluminação Rembrandt, que é a que eu acho mais bonita. Eu já apliquei em várias fotografias minhas, fotografia de foto mesmo, não de cinema, apesar de ser muito utilizado. Lá eu aprendi técnicas de iluminação, técnicas de fotografia para vídeo, sempre para vídeo, também para foto, mas aplicado ao vídeo. E todas as experiências que eu tive com o cinema foi para botar isso em prática. Então no Reverberação eu pus em prática com fotografia. Você pode ver que ele tem, que é o meu primeiro curta-metragem, o link tá aqui na descrição, ele tem um padrão visual, enquanto o Miguel e Ana tem um outro padrão visual. O Reverberação ele brinca com uma iluminação única. O Miguel e Ana ele tem cada cenário do filme, você pode perceber, ele tem uma paleta de cores diferente. Isso foi pensado, foi planejado. E agora também o Areia Negra, que é meu novo curta, ele é totalmente desenhado. Toda a fotografia do curta-metragem foi pensada, todas as iluminações, todas. Eu já cheguei no set sabendo aonde posicionar cada luz, eu já cheguei sabendo a potência de cada luz e já cheguei sabendo a coloração de cada luz que a gente usou no filme. Porque tudo isso tem um significado muito importante na trama. Inclusive, o Bito, que é o meu assistente de direção, ele insistiu para eu trocar a iluminação de uma cena inteira para facilitar a logística da gravação. E eu insisti para a gente fazer a logística mais complicada possível, porque aquela cena, aquele momento precisava daquela fotografia, precisava daquela cor, daquela luz, do jeito que tinha que ser. No horário que a gente tinha que gravar, no local que a gente tinha que gravar, com a luz que a gente tinha que fazer, na posição, potência. Tudo que a gente tinha que fazer estava tudo planejado e tudo pensado para ajudar a contar a história. Por isso que eu tô louco para mostrar o Areia Negra pra galera, porque eu quero ver se as pessoas vão realmente sacar todos esses detalhes, ou não necessariamente sacar, mas absorver e entender o que é que aquilo ali quis passar. Nem que a pessoa não perceba, mas eu quero que ela sinta aquilo ali que foi milimetricamente planejado. E é inclusive a primeira lição assim da fotografia. A direção de fotografia, ela tá lá com a única, assim como todas as outras camadas do cinema, eles estão lá para ajudar a contar a história, para poder te gerar uma reação, para poder te causar uma sensação. Então é importante você entender disso. Mas vamos lá, já estamos aqui há quase 9 minutos falando geralmente sobre fotografia. O que é fotografia? A fotografia vem do grego, que significa fotoluz, grafia, escrita. Eu falo isso lá no meu curso online, Decifrando Cinema, e falo também na minha aula gratuita. E o que é que isso nos mostra, né? Então, sem luz não existe fotografia, mas a fotografia ela precisa de um equipamento chamado câmera fotográfica, que é essa que está me gravando agora, que a que está me gravando é uma câmera fotográfica, mas que ela filma, né, com qualidade excelente. Esse equipamento, ele tira fotos, obviamente, mas a fotografia no vídeo, por que existe fotografia no vídeo? Porque muita gente não sabe disso, mas um vídeo é composto por dezenas de fotos justapostas, em que a justaposição dessas imagens, lembrando que justaposição é você exibir uma após a outra, essas dezenas de fotos justapostas no espaço de 1 segundo geram a ideia de movimento. Então, eu pego essa câmera, ela tira, no meu caso aqui eu estou me gravando a 24 frames por segundo, ou 24 quadros, ou 24 fotos por segundo, e a cada segundo eu tenho essa ideia de movimento. E aí os segundos vão se passando e a ideia de movimento vai se sucedendo. Para quem está vendo no YouTube, né, tem gente que me escuta. Inclusive, um alô pra galera. Um alô, tô me sentindo um radialista. Um alô pra galera do Spotify, do Apple Podcasts, do Google Podcasts, todos vocês. Muito legal ver que vocês estão... Tem gente que só escuta no Spotify, tá, gente? Então é muito legal isso nas outras mídias sem ser o YouTube. Isso é muito legal de saber. Só por isso já existe fotografia no cinema. Mas não é só isso que define a fotografia, o fato de eu apertar um botão e ele registrar uma imagem estática, né? Que no nosso caso, a justaposição dessas imagens vão gerar um movimento. A fotografia envolve técnicas de iluminação, como eu falei, a própria luz Rembrandt, Caravaggio, entre outros tipos de iluminação que nasceram na pintura, foram adotadas pela fotografia e, consequentemente, adotadas pela fotografia no cinema, né? Não só isso, mas enquadramentos, ângulos de câmera, eu diria até movimentos de câmera também fazem parte da fotografia, mas é basicamente enquadramentos e iluminação. Essa é a definição de fotografia no cinema. E por isso que a gente fala que é fotografia, porque a fotografia estática, digamos assim, a fotografia clássica, a foto que a gente diz, ela
precisa de um enquadramento, ela precisa de uma angulação, ela precisa de uma cor de iluminação, ela precisa de um esquema de luzes, e essas mesmas técnicas podem ser aplicadas para o vídeo. Então, assim, existe fotografia no cinema sim, essa é a definição, é por isso que existe fotografia no cinema. Dito isso, vamos agora falar sobre a parte mais legal, que é como os enquadramentos, como as cores elas influenciam a gente durante um filme. Se você começar a ver filmes a partir de hoje, todos os dias, e só reparando na fotografia, você vai reparar, talvez não repare, mas todos esses filmes eles utilizam os mesmos esquemas de iluminação. É muito doido isso, mas quando eu aprendi isso na faculdade, esses 3 pontos de luz, como a gente chama, que muitos videomakers aprendem e não praticam. Eu falo isso porque eu sou videomaker, eu sou filmmaker, né? Na prática de gravar, de ganhar dinheiro produzindo vídeos, eu tenho a minha produtora, estamos aqui na minha casa, mas é a minha produtora. Muitos videomakers não põem isso em prática. E é muito importante entender o que é isso, esses 3 pontos de iluminação, porque todo santo vídeo que a gente faz, ele tem essa técnica dos 3 pontos de iluminação. Inclusive, eu estou usando nesse exato momento. Geralmente aqui no podcast, para quem está vendo no YouTube, eu uso 2 pontos de iluminação, né? 2 luzes. Essa aqui que é a principal e uma luz de recorte. Só que, infelizmente, eu lembrei de carregar tudo, lembrei de preparar tudo. Inclusive, estou aqui estreando no podcast a nossa mesa de som que a gente comprou, eu, o Ítalo e o Thiago, para um outro podcast que a gente vai lançar, que é o Lapada de Cinema. Não aqui no canal, mas em outro canal do YouTube. Quando lançar, eu aviso aqui. Eu lembrei de preparar tudo, menos o LED. Eu sempre esqueço o LED, coitado. Ele é sempre o renegado. E aí eu não consegui deixar ele pronto há tempo suficiente para a gente poder usar aqui. Todos os filmes utilizam esses 3 pontos de luz. É inacreditável. Eu tava revendo o Central do Brasil, que passou na Globo recentemente. Tem os 3 pontos de luz. Eu tava vendo hoje, tava passando Creed, tem os 3 pontos de luz. Ou pelo menos um dos esquemas de luz. Porque você tem 3 pontos de luz. Você pode misturá-los. Usar só um, usar 2, usar os 3. Usar os 3 de forma diferente, usar 2, o 1 e o 3, o 2 e o 3, o 3 e o 1. Você pode mesclar isso e usar da forma que o seu filme, que a sua cena precisa, que a sua história precisa. Mas você precisa conhecer esses 3 pontos de iluminação. Então vamos começar por eles. Quais são os 3 pontos de iluminação? Eu não vou poder exemplificar aqui, já que a ideia desse podcast é parecer uma conversa. Você chegou aqui, sentou na minha frente, falou: Bruno, me fala sobre fotografia durante 1 hora. E eu tento falar isso aí, não 1 hora, né, mas 40 minutos. E eu tento trazer todo o meu conhecimento que eu vou lembrando para vocês, porque é muita coisa. Inclusive, se eu fosse preparar aqui o podcast, eu ia passar horas preparando e aí eu não ia ter tempo hábil de produzi-lo. Mas quais são esses 3 pontos de iluminação? O primeiro ponto de iluminação é esse aqui que eu estou me filmando agora, que é a luz principal, ou a luz de ataque. Ela é a luz que vai iluminar boa parte do seu objeto ou pessoa. Eu chamo de objeto que pode ser uma pessoa, pode ser uma cadeira, pode ser um avião, pode ser uma garrafa d'água, pode ser qualquer coisa. Então, a luz principal é a luz que vai iluminar majoritariamente o seu ponto principal, o seu protagonista, pronto, seja lá qual for, um objeto, uma pessoa, um cachorro, um fone de ouvido, o que for. Existe o segundo ponto de luz, que é a luz de preenchimento, porque a luz principal, eu tô fazendo até de uma forma errada aqui, tá? Eu tô fazendo porque é realmente improvisado, mas o ideal seria que essa luz principal, ela viesse por um lado do meu rosto, enquanto o outro lado ia ficar escuro. A luz de preenchimento, ela é mais fraca que a luz principal e ela serve só para preencher aquilo que a luz principal não consegue, ou seja, extinguindo as sombras do rosto, tá bom? O terceiro ponto de luz é a luz de recorte, ou a backlight, ou seja, ela vem de trás e ela vai recortar a pessoa em relação ao fundo. O que acontece? Quando você não usa essa luz, que é o meu caso agora, você não tem uma ideia de profundidade tão boa quanto você teria se você tivesse uma backlight, quanto você teria caso você tivesse uma luz de recorte. Então, assim, pra quem tá vendo no YouTube, até pra quem não tá, depois vai lá no YouTube e compara esse vídeo que eu tô gravando sem a luz de recorte. Isso não foi planejado, foi porque realmente eu vacilei, mas até coube aqui didaticamente falando, né? Compara com os meus outros vídeos, vocês vão ver que existe uma diferença gritante. Então temos aí os 3 pontos de luz. Para cada caso, para cada cena, para cada situação, você, como eu falei, você pode utilizá-los de forma diferente. Por exemplo, o cinema noir utilizava muito somente um ponto de luz para criar
muitas sombras na cena. Então você tem um protagonista ou um personagem que ele tá com alguma ideia dúbia, você tem algum mistério relacionado a ele, e aí o diretor e o diretor de fotografia juntos escolhem iluminá-lo somente com uma luz de um lado, enquanto metade do seu rosto é totalmente enegrecido, a outra metade é totalmente clara, ou seja, ele é um personagem dividido, ele é um personagem que tem algo a esconder. Então a fotografia aí, ela pode ser utilizada para poder contar a história, para poder mostrar o estado interno daquele personagem, o estado de espírito daquele personagem. E é interessante como vários filmes fazem isso. Lá na minha aula gratuita eu uso o exemplo do Cidadão Kane, onde enquanto tem uma cena em que o Cidadão Kane está enegrecido, quando eles estão abrindo o jornal, os outros sócios estão claros, eles estão iluminados, ou seja, eles sabem de algo que o Cidadão Kane não sabe, e eles não estão no mesmo patamar. Então ele deixa o Cidadão Kane enegrecido, enquanto os outros dois estão tomados pela luz. Vários filmes utilizam isso. Um filme nacional que eu gosto muito, que utiliza isso também, é O Que Horas Ela Volta, na cena em que a Val e a filha dela estão brigando, e a filha dela quer ir embora no meio da chuva. Elas estão brigando, elas estão no ápice da negatividade da vida delas, da negatividade daquela situação em que elas estão inseridas, e elas estão totalmente silhuetadas, onde você não vê nada do rosto delas, você só vê quando a filha parte e vai embora, deixa a mãe para trás. Até lá, enquanto elas estão brigando, elas estão totalmente tomadas pela escuridão, ou seja, pelo que há de mais tenebroso na relação delas. Enfim, você pode interpretar da forma que você quiser. Essa foi a forma que eu interpretei. Inclusive é muito interessante isso do cinema, né? Você pode... É uma arte tão complexa, é uma arte tão cheia de vida, tão cheia de oportunidades, tão cheia de possibilidades, que essa cena do Que Horas Ela Volta que eu falei, ela pode ser interpretada dessa forma ou pode ser interpretada de uma forma completamente diferente, seja lá qual for. Não consigo pensar em nenhuma outra aqui agora. Mas é muito legal isso que o cinema proporciona. Você pode ver o mesmo filme que eu e analisar a fotografia de uma forma completamente diferente da minha. Esse é o primeiro passo, tá? Eu dei uma introdução aqui, introdutóriozaço sobre os 3 pontos de iluminação. Mas dito isso, a iluminação ela não precisa ser branca, como essa aqui que eu estou usando agora. É uma luz fria, uma luz branca. Ela pode ser uma luz quente, ela pode ser uma luz amarelada, ela pode ser uma luz avermelhada, ela pode ser uma luz azul, como eu usei no reverberação, ela pode ser uma luz verde, ela pode ser uma luz, sei lá, vinho, qualquer que seja. E é sempre interessante você perceber essa paleta de cores da iluminação de uma cena, porque muito provavelmente ela está te transmitindo algo. E lá no meu curso eu tenho uma aula completa só sobre cores no cinema, mas cada cor num filme ela tem um significado. E existem padrões no cinema em que, por exemplo, o vermelho geralmente tem significado tal, o azul geralmente tem significado tal. Mas o filme em si, ele pode transgredir isso aí, ele criar a sua própria identidade. Então, por exemplo, em um determinado filme, a cor azul pode simbolizar tristeza, pode simbolizar desamparo, como por exemplo em Clube da Luta. O Clube da Luta utiliza a cor azul para mostrar o status quo da vida daquele personagem, não só a cor azul, mas cores frias de uma forma geral. E já eu falo o que é cor fria e o que é cor quente, e ele usa isso para mostrar a tristeza, a solidão na vida daquele personagem. E o Tyler Durden, ele tem cores quentes, vermelhas, amarelas, e quando ele chega na vida do protagonista, do narrador, ele expulsa quase que praticamente essas cores frias para o trabalho dele, que é o único ambiente onde ele ainda é triste, onde ele ainda é infeliz, e o restante da vida do Tyler, do narrador, acaba sendo completamente dominada pelo amarelo, pelo laranja, por essas cores quentes. Então é um filme que fotograficamente é muito bem pensado, e não só na fotografia, mas na direção de arte do filme também é um primor, cara. Na direção de arte, na mise-en-scène do filme, é sensacional como ele sempre faz esse jogo de cores o tempo todo. E, enfim, lá no meu curso online Decifrando o Cinema, você vai ter acesso a todo esse conteúdo lá, explicadinho, detalhadinho. Supimpa, usei supimpa em 2019, meu Deus do céu. Eu ia falar o que é cor quente e o que é cor fria, né? As cores quentes, elas geralmente são conectadas à luz do sol, né? Por isso que a gente chama isso de cor quente, porque o amarelo, laranja, é uma cor quente, porque o sol simboliza calor, enfim, ele transmite calor, enfim. E cores frias são cores azuis, cores que remetem à neve, por exemplo, a gelo de geleiras. Você pode reparar que as geleiras, elas sempre têm aquele tonzinho azul, né? Então é uma forma fácil de associação fácil e rápida aí para você entender por que uma cor quente e outra é fria. E elas geralmente no cinema têm um significado. As cores quentes tendem a significar alegria, paixão, felicidade, enquanto as cores frias elas tendem a significar
tristeza, solidão, desamparo, saudades também, de repente, com sentimentos ruins, né? Mas, como eu falei, cada filme pode criar a sua própria identidade, ele pode transgredir esses padrões e criar a sua própria identidade visual, sabe? E cada filme, por exemplo, um filme pode usar a cor azul como algo bom e um filme pode usar a cor quente como algo ruim, como por exemplo, o filme O Homem Duplicado. O filme O Homem Duplicado é totalmente feito por uma paleta amarelada. Eu falo isso lá na minha aula gratuita. Essa paleta amarelada, ela não é boa, ela é sufocante, ela remete a deserto, sabe? O deserto, sim, que é totalmente laranja na sua base e amarelo branco em cima, um amarelo escaldante, né? Enfim, do sol. Então, por conta disso, o filme, ele, ao invés de ele é um filme muito angustiante, muito sufocante. E ele usa a cor amarela para isso, e não a cor azul, por exemplo, para dar essa ideia de sufocância, de tristeza. Ele usa o amarelo. E agora me fugiu completamente qualquer exemplo de cor azul significando algo bom no cinema. Eu peço até desculpas pra vocês. Eu prometo na próxima aula, se eu lembrar, eu vou lembrar com certeza. Eu vou pegar um só pra trazer pra vocês, pra gente poder falar sobre essa cor azul do cinema. Quando eu falar sobre direção de arte, aí eu falo sobre o azul e aí me redimo em relação a isso com vocês. Mas é isso, os filmes, eles podem criar a sua própria identidade visual, de cores. E é muito importante você conhecer esses padrões que já são utilizados, que eu já falei, para depois você desconstruí-los e perceber como que eles são utilizados de outra forma, com outra intenção, mas ainda assim te fazendo sentir aquilo. E é uma das coisas mais legais do cinema, assim, de você, quando você entende as 7 camadas e você decifra o cinema, é você perceber como que o filme te faz sentir aquilo que você está sentindo. Porque quando você se emociona assistindo ao filme, quando eu falo se emocionar, não é só chorar, rir, gargalhar, se sentir apreensivo, se sentir com medo, ou se sentir com nojo, sentir vergonha, sentir raiva. Tudo isso é milimetricamente desenhado na pré-produção do filme, antes deles começarem a gravar tudo. Claro que algumas coisas são definidas na gravação, algumas não, muitas coisas são definidas na gravação, muitas coisas são definidas na pós-produção, na montagem, mas é tudo milimetricamente desenhado, tudo com intenção, tudo para te causar uma impressão, tudo para te causar uma reação. Eu sempre falo isso, você precisa ter isso na sua cabeça e começar a perceber nos filmes em que você assiste esses pontos. E a fotografia é um dos pontos mais legais você perceber, porque você está sempre vidrado no filme. Um filme é uma obra audiovisual. A gente não vai fazer um programa aqui sobre som. Mas por quê? Porque ela é majoritariamente visual e sonora. E se ela é majoritariamente visual, você precisa ter um olhar treinado para perceber os pequenos detalhes que estão naquele filme, que estão ali, que fazem você sentir o que você sente, que fazem você reagir da forma que você reage e exprimir determinada opinião sobre aquele filme. Por exemplo, muita gente fala, você pega dezenas de... Isso me incomoda muito, tá? Mas você pega dezenas de críticos aí no YouTube, em blogs mesmo, falando assim, a fotografia do filme é boa, a fotografia do filme é má, a fotografia do filme ajuda a contar a história, a fotografia... Como? Por quê? O que é que define uma fotografia boa e o que é que define uma fotografia ruim, né? Vamos lá para esse tema bem polêmico. Para mim, a fotografia boa de um filme não é uma fotografia só esteticamente bonita. Como, por exemplo, recentemente eu vi um filme brasileiro muito bom chamado Morto Não Fala, do Denilson Ramalho, que ele tem uma fotografia muito, esteticamente falando, muito bonita. Mas ela não é só bonita, ela está lá para contar a história. Então todas as cenas no necrotério, que é um ambiente fétido, é um ambiente onde aquele personagem está sempre lidando com pessoas mortas, né? Ele está sempre dominado por cores frias, enquanto na casa dele, por mais que ele tenha problemas com a família, com a sua esposa, a casa dele tem tons mais quentes, e por aí ele vai construindo essa narrativa visual. Mas não é só isso, tá, gente? Uma fotografia boa, ela cumpre aquilo que o filme se propõe. Então, se o filme se propõe a te gerar melancolia, a fotografia precisa ter elementos visuais de enquadramentos, de cores, de iluminação, que vão exemplificar isso, vão atenuar essa sensação que o filme se propõe a ter, que o filme se propõe a passar. Então, é interessante você perceber isso. O que é uma fotografia ruim? Eu acho que é uma fotografia que não cumpre o que se propõe. É uma fotografia que
mais atrapalha do que agrega. Por exemplo, eu posso pegar uma fotografia belíssima e dizer que ela é ruim, que ela é fraca, porque ela não auxilia o cinema, ela não auxilia ao filme. Muita gente fala isso do cinema do Nicholas Winding Refn, que é a estética pela estética, que é um filme que se preocupa muito com o visual e muito pouco com a história. Mas eu já falei isso aqui várias vezes, eu falo isso no meu curso, tem uma aula de 20 minutos só sobre a filmografia do Refn, os filmes mais recentes dele, e eu defendo ele com unhas e dentes, porque eu acho que ele conta a história dele no visual, ele é um dos caras que mais entende de mise-en-scène e fotografia hoje em dia. Mas, para usar esse exemplo, tem gente que acha que o Refn é um cara que é só estética, é só fotografia e não é mais nada. Ele se preocupa tanto com a estética que ele esquece, com a técnica também, que ele esquece do restante. Eu discordo veementemente, eu acho que é um cara que, como eu falei, né, é um cara que sabe o que tá fazendo, mas isso é papo aí pra outra hora. Lá no meu curso tem uma aula só sobre ele, tá? Olha, lá no Telegram do canal, a galera, eu fiz a enquete e eu perguntei, dei algumas sugestões pra galera falar o que é que eles queriam aprender aqui de fotografia, né? Então vamos lá. A mais votada foi como as cores da iluminação influenciam o filme. Eu já falei isso aqui até agora, então foi o grande assunto. Vamos lá para o próximo. Como um filme é iluminado, eu já falei, é basicamente esses 3 pontos de iluminação. Mas essa se conecta um pouco com a próxima, para dar dicas e técnicas de equipamentos de fotografia para cinema, né? Como é que o filme é iluminado? Já falei que dos 3 pontos de iluminação. Mas quais são os tipos, os equipamentos utilizados? Agora já um pouco mais para a galera que quer praticar. A gente falou até agora muito de teoria, vamos falar agora um pouquinho de prática. Quais são os equipamentos que a galera utiliza na fotografia? Primeiramente, a câmera, certo? Geralmente é interessante você ter uma câmera que ela capte muito bem as imagens. E o que é que eu quero dizer com isso? Que ela tem um bom dynamic range, ou seja, quando eu tenho uma coisa escura na imagem e eu preciso clarear na edição, ele clareia e ele consegue preservar aquela informação. Assim como tem uma coisa muito clara na imagem, eu quero escurecer, eu consigo escurecer e ainda assim recuperar aquela imagem. Isso é o Dynamic Range. É sempre interessante que a sua câmera tenha isso. Câmeras bem introdutórias, como as da Canon, as DSLRs, eu estou falando assim para a galera que está começando mesmo. Essas câmeras não têm um Dynamic Range muito bom. Essa câmera que eu estou usando é a Sony. Ela tem um Dynamic Range ótimo, mas ainda não é o ideal. Às vezes eu tenho dificuldade com ela e tal, e eu estou visando hoje comprar a Blackmagic Pocket 4K, que ela tem um Dynamic Range sensacional, que realmente é um estouro. Eu falo estouro para fazer a piada com estourado, da imagem estourada. Mas ela é sensacional. É simplesmente sensacional, vocês precisam ver a imagem dessa câmera. Ela se assemelha muito com a Arri, com a Red, que são câmeras de cinema, tá, gente? São câmeras de $50 mil e essa câmerinha aí é $1.200, R$5 mil comprando lá fora. Aqui no Brasil é uns R$10 mil, mas comprando lá fora sai mais barato. Então, o primeiro ponto é, tenha uma câmera com Dynamic Range bom, de preferência. Se você não tiver, você vai ter que se virar nos 30, ou seja, você vai ter que aprender a dominar o seu equipamento melhor do que ninguém, estude o seu equipamento. Se você tem um celular, veja a melhor forma de gravar com o seu celular. Se você puder baixar algum aplicativo de gravação, tem vários. Eu não consigo nem falar algum aqui agora, porque realmente são tantos que eu não consigo lembrar de nenhum. Mas são dezenas de aplicativos de gravação. Recomendo demais você pesquisar e baixar no seu celular. Eu mesmo tinha alguns, quando eu dei um curso de produção no começo do ano. Eu tive que baixar alguns para poder ensinar pra galera, né? Mas é isso aí, vamos lá para agora o próximo ponto. É interessante que você tenha uma câmera que troque de lentes, tá? Porque a fotografia no cinema, um detalhe que eu devia ter falado no começo e acabei esquecendo, é a questão das lentes, né? Você tem vários tipos de lentes para vários tipos de situações. Então, se eu quero gravar algum objeto próximo, eu tenho que usar uma teleobjetiva, que é uma lente que ela aproxima, digamos, do olho da câmera, que é o sensor, o objeto focalizado, o objeto que eu quero mostrar, que eu quero evidenciar na minha imagem. Enquanto as grandes angulares, que é essa que eu estou usando agora, elas são câmeras mais gerais, são câmeras feitas para pegar melhor o ambiente, para pegar várias pessoas, por exemplo. Se eu fosse gravar uma pessoa só, eu utilizaria uma teleobjetiva. Se eu for gravar 3 pessoas, é melhor utilizar uma grande angular, porque senão eu não preciso aí me distanciar tanto dessas pessoas para poder gravá-las, né? Se eu tiver com a teleobjetiva, como ela aproxima muito, eu tenho que andar bastante para trás. Essa aqui que eu estou usando, uma 16mm, ela é bastante aberta, gosto muito da textura dela, gosto muito da imagem dela, então é interessante que você estude bastante aí sobre lentes de cinema. Mas além disso, vamos lá para a iluminação. Quais são os meus equipamentos de iluminação que eu utilizo? Sei que não são os ideais,
mas eu consigo tirar leite de pedra com eles. Eu tenho um kit com 2 softboxes, com 2 octoboxes, na verdade, uma softbox de 8 lados, mas isso não influencia muita coisa, a não ser a suavidade da sombra no rosto da pessoa. Mas, por exemplo, se você quiser gravar uma pessoa de corpo inteiro, existe uma softbox que ela é bem fininha, ela é comprida e fina, feita para somente pegar uma pessoa da cabeça aos pés ou da cabeça à cintura, por exemplo. É uma softbox especializada para pessoa, para perfil, para iluminar uma pessoa. Inclusive seria o ideal, inclusive para eu poder me iluminar aqui. Eu vou até procurar comprar uma dessa. Mas essa Octobox, como ela tem 8 lados, ela não tem só 4, ela não é muito fina ou não é tão comprida assim, ela é bem balanceada, ela consegue me suprir de uma forma bastante satisfatória, porque eu consigo gravar de tudo com ela. Então eu quero gravar os sanduíches do Barnes, que é um cliente meu, que é uma hamburgueria aqui da cidade. Então eu consigo gravar de uma forma satisfatória. Eu quero me gravar agora, não tá 100%, porque eu deveria estar utilizando pelo menos mais uma iluminação, que era a luz de recorte, mas ela me supre assim, no que eu preciso, né? Então eu recomendo você ter uma softbox. Eu acho que todo videomaker tem alguma softbox. Eu recomendo essa, o kit eu acho que foi R$400, então vieram 2 tripés, 2 softboxes, uma bolsinha para cada softbox e uma bolsa geral para eu levar essa softbox para onde eu quiser. E é só colocar a lâmpada, ela vem um interruptorzinho próprio dela, você aperta, já ela tá funcionando e é isso aí. Já foi. O outro tipo de equipamento que você pode utilizar, que é acessível, é o LED, que é o que eu uso para fazer a luz de recorte. O LED, eu uso ele como um Fresnel. O Fresnel ele é tipo um canhão de luz, de uma forma mais didaticamente possível de falar. É uma luz muito forte, bem direcionada, feita geralmente para fazer luz de recorte. Também é feito para fazer qualquer outro tipo de iluminação. E eles tendem a ter uma textura muito mais bacana do que a softbox. Por exemplo, o vídeo novo do Barnes, do Halloween, eu gravei só com um LED. Eu usei softbox só em um momento. O restante eu usei somente o LED. E ele tem essa característica de ser uma luz dura. Inclusive, é outro ponto que eu devia ter falado no começo. Os tipos de luz, né? Existe uma luz dura e existe a luz suave. Qual é a diferença? Essa luz que você está me vendo agora é uma luz suave. Tem uma lâmpada ali atrás, mas entre a lâmpada e o meu rosto existe uma camada aqui, um papelzinho, um paninho que vem com a softbox que ela suaviza a luz. Ou seja, quando a luz ela sai da lâmpada, ela sai diretamente, ela atinge diretamente, ela vem numa setinha única e ela atinge diretamente o objeto. Quando tem esse difusor na frente dela, entre ela e o objeto, quando a luz bate no difusor, ela se espalha, ela se divide. Então ela vem mais fraca e, consequentemente, mais suave. Se eu tirar aqui agora esse difusor, o brilho na minha pele vai ficar muito forte e as sombras vão ficar muito fortes. Então o difusor ele ajuda também nas sombras, e não só na iluminação, mas também nas sombras. As sombras ficam mais suaves e você acaba não deixando elas tão escuras. O que está claro muito claro, nem o que está escuro muito escuro. O difusor ele suaviza tudo isso e deixa tudo bem balanceado. Então é interessante você utilizar difusores. Mas há casos em que você precisa da luz dura. E o LED, geralmente, eu uso ele de forma dura. A luz dura ela é ideal para você fazer o contra, a luz de recorte, o backlight. Então eu recomendo você ter um LED ou um Fresnel. Por que eu falo do LED? Porque o LED você consegue manipulá-lo de certa forma, depois de você estudar bastante seu equipamento, claro, e fazer testes. Então eu recomendo sempre que você faça testes. Você consegue fazer com que ele sirva como um Fresnel barato. Os Fresnéis são caros, são pelo menos R$1.000. LED você compra o kit, o LED, carregador e suporte para tripé, tudo por 500, até 4... Não, tem LEDzinho mais barato que é R$200, R$300. O meu, ele foi 600, porque ele é mais potente e ele tem 2 cores. Então ele tem a cor fria e tem a cor quente. Geralmente, como eu uso a cor fria aqui para poder fazer a minha luz principal, eu uso uma cor quente para fazer o recorte, porque fica uma luz balanceada. Então não fica tudo chapadão com a mesma cor, com o mesmo tipo de luz. Eu tenho uma luz principal com um balanço de branco e eu tenho a minha luz de recorte com um outro balanço de branco. O que é o balanço de branco? Essa questão de ser quente, ser fria, enfim. Então eu acho que acaba tornando a imagem mais interessante, mais harmoniosa, mais equivalente e isso tende a ser cinematográfico. Por exemplo, existe um tipo de iluminação de cores, na verdade, de colorização no cinema, isso já é papo para pós-produção, então para outro vídeo, mas eu quero só pontuar porque acaba influenciando na fotografia, né? Acaba influenciando na imagem, na estética do vídeo.
em que é o chamado Teal and Orange, que é o azul e laranja, que são cores complementares. Eu não vou me adentrar isso aqui agora, porque senão vai ser um conteúdo gigantesco, mas lá no meu curso online eu falo muito sobre isso. Eu falo sobre as cores complementares e como elas auxiliam na harmonização, para criar uma imagem harmoniosa, para as pessoas não se sentirem cansadas do seu conteúdo. Então, do seu filme, no caso. Então, o Teal and Orange, ele faz isso. Ele pega duas cores que são complementares, são cores diferentes, mas elas se complementam para poder criar uma imagem agradável aos olhos, uma imagem interessante para a gente. Então, é interessante sempre você ter isso em mente. Caso você queira fazer cinema, você não só tem que fazer uma iluminação que cria essa profundidade de campo, não só uma iluminação que transmita o que o filme precisa transmitir, mas também uma iluminação que seja agradável aos olhos de quem está assistindo. É por isso que muitas vezes a fotografia de um filme, muita gente olha para a fotografia e fala: a fotografia desse filme é boa, então é bonita, então a fotografia do filme é boa. Não necessariamente. A fotografia do filme pode ser agradável aos olhos, mas ela pode não estar ali contando a sua história. Ela pode estar ali, mas sem estar auxiliando na contação daquela história. Então, ficar muito atento a isso e sempre perceber quando você estiver assistindo aos seus filmes. Gente, eu acho que esse podcast aqui vai ficar também um pouquinho mais curto que o normal. Eu acho que já falei bastante coisa. Eu tô cansado, já são 3h50 da manhã. Eu peço desculpas para vocês por isso. Mas eu acho que já deu para dar um panorama bem interessante. É um primeiro passo para quem quer estudar direção de fotografia. Foi um papo aí bem extenso. Falei sobre bastantes coisas, dei bastantes exemplos. E eu acho que dos exemplos também dá para você tirar bastante coisa, caso você me escute com muita atenção. Então é sempre interessante que você escute esse podcast em situações em que você só escute o podcast. No ônibus indo para o trabalho, ou antes de dormir, em casa, após acordar, enquanto lava a louça. Então você está só ouvindo o podcast e fazendo uma outra coisa que não te desconcentre tanto do que eu estou falando. E de preferência, se você até puder, até uma dica: pega um papel, uma caneta, fecha as outras distrações, vai anotando o que eu vou falando aqui, porque é interessante para você não ter que ficar voltando e recapitulando e ouvindo de novo o podcast. Até porque, se você quiser fazer isso, eu até agradeço, que eu ganho mais visualização. Mas pensando no seu bem, pensando no seu proveito, no seu aproveitamento máximo desse conteúdo, eu recomendo aí que você anote. Anotar é sempre interessante, é sempre bacana. Certo? Gente, é isso. Mais uma vez, esse podcast é um oferecimento do meu grupo do Telegram, do meu canal do Telegram, que é o Galera do Cinema. O link para você entrar está aqui na descrição, assim como o link da minha aula gratuita, o passo a passo para você estudar cinema sozinho e decifrar as 7 camadas do cinema de uma vez por todas. O link também está aqui na descrição. Clica lá, conhece, dá uma olhadinha, e já tem, acho que 500 pessoas já viram essa aula. Mais de 500. Então, só nessa versão. Tinha uma outra versão que foi uma versão ao vivo, que deu mais de 2.000. E é incrível como a galera comenta que realmente foi sensacional, mudou a percepção deles. Eles comentam lá na aula e é bem interessante isso, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado de mais um podcast. Se você está gostando do podcast, conhece algum amigo, tem um grupo de amigos que gosta de cinema, que quer estudar cinema, que quer produzir cinema, manda para eles. A ideia aqui é incentivar a produção, a ideia aqui é incentivar o debate, é incentivar o aprendizado sobre cinema. Então, se você quer aprender cinema, se você está aprendendo comigo e quer me ajudar e quer ajudar as pessoas ao seu redor, manda esse podcast para elas, compartilha e marca os seus amigos nesse compartilhamento para eles conhecerem o nosso trabalho aqui e a gente continuar produzindo sempre. Já estamos aqui há um mês produzindo esse podcast. Este episódio está saindo exclusivamente fora da data ideal, porque eu estava com a demanda muito louca, não consegui gravar antes e estou conseguindo gravar isso aqui, ó, de segunda para terça. Era para ter saído o segundo podcast, vou lançar terça à noite, se tudo der certo, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio. Um forte abraço. Curte esse vídeo, por favor. Se você não está inscrito no canal, se inscreve. Comenta aqui embaixo o que é que você achou dessa aula. Eu preciso do seu feedback. E se você está vendo a versão nas plataformas de podcasts, vai lá no canal do YouTube, comenta lá, me manda uma mensagem, me manda um e-mail, screenfilmes@gmail.com. Tem o meu Instagram, @bruno.video. Estou sempre respondendo a galera por lá. É isso, forte abraço e vida longa ao cinema.